Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez com Hernandes Dias Lopes falando se há conflitos entre a fé cristã e as pautas de esquerda. Nossa, o que será que ele vai dizer? Vamos descobrir. Trocando as mesmas ideias. Olha só, eu estou muito feliz que você está de volta conosco aqui no Trocando Ideias. Coisa boa, né, Thiago? Graças a Deus. Sempre um prazer estar com vocês para pelo menos diversificar um pouco a quantidade de vozes, o tipo de vozes, e não ser só mais um monólogo do Hernandes. Esse é um tempo precioso de compartilhamento, né? Sim. E as perguntas que as pessoas fazem não são só delas, né? Isso se multiplica e tantas outras pessoas têm as mesmas dúvidas e oportunidades. Às vezes é até da produção. Não que seja o caso, mas ocorre. A gente vai dar um papo sobre esse assunto. Pois é. Vamos bater papo então? Então, bora. Bora, Vamos bora. direto aqui, ó. Vamos Opa. lá. Conversar com o Luciano, de Anápolis, e ele mandou a seguinte pergunta: quais são os conflitos? Quais conflitos existem entre a fé cristã e algumas pautas defendidas hoje pela esquerda? Pra você ver, a questão não é se existe. Nós estamos partindo do pressuposto de que há. A pergunta de Luciano, muito obrigado, Luciano, por nos fazer essa questão, é: quais são os conflitos? Os existentes. Quais conflitos existem? Ou seja, não é que a gente vai verificar alguma coisa. Já está incutido como pressuposto de que ser cristão e esquerda é um negócio conflituoso. Quem diria, não esperava por essa situação. Achei que ia ser surpreendente e teríamos aí um debate um pouco mais complexo, qualificado, mas novamente vamos trocar a mesma ideia. Tema delicado. Tema aqui. delicado, hein? Opa! Vamos fugir dela ou vou encarar? Vou encarar, né? Vamos. Vocês nunca falaram sobre isso, né? Quase nunca. A gente nem tem uns react disso aí. Né, pastor? A gente precisa falar. Então tá bom. Olha, quando você fala esquerda hoje, eu acho que deu uma mudada de conceitos de esquerda há algumas décadas. Quando você pensava em partido direita e esquerda, via de regra, você pensava numa ênfase mais social de um, numa ênfase mais liberal de outra. Hoje não. Social de um, liberal de outra. Essa própria definição seria complicado, porque talvez ele quisesse dizer mais social de um e individual de outro. Num ponto de vista mais ligado a relações sociais e observação do conjunto total, e um ponto de vista que dane-se esse conjunto total e bora lá para defender o indivíduo empreendedor, que cada um com seu cada qual, boa sorte no mercado de concorrência. Não é isso que definia direita e esquerda, não é isso propriamente que define direita e esquerda hoje. Na verdade, a gente discute muito sobre esse grau de abstração de esquerda e direita e de como ele é muito fluido, porque quando surge essa ideia de direita e esquerda, a partir da Revolução Francesa, de uma constituição de um novo tipo de república, que quebra seus laços, inclusive com a igreja, essa coisa toda, aquela galera que era mais ligada a pautas populares, sentava-se à esquerda do parlamento. A galera ligada a pautas mais da elite, sentava-se à direita. E no meio tá a galera negociando o rolê todo. E disso foi se apropriando e se desenvolvendo de N maneiras essa distinção de esquerda e direita. E ela é muito plástica porque ela é muito abstrata, né? Você tem uma coisa muito mais cinza aí no processo, em que você pode ter contradições, conflitos, adaptações. Então é muito mais um termo genérico para a gente popularizar um tipo de debate político, e que especialmente a partir do tipo de democracia representativa que vai ser fortalecida nos Estados Unidos, reproduzida em vários países da América Latina, em outros lugares e tal, é quase que nos Estados Unidos é um bipartidarismo, né? Direita e esquerda, na verdade, são duas modalidades de uma mesma manutenção de estruturas de poder, com o que distingue são questões efetivamente morais ou moralizantes, e muito próprio de uma realidade estadunidense, distinto de outros territórios, inclusive do Brasil, e do seu processo de construção democrática, né? Mas quando a gente tem essa nova configuração,
Aí fica mais difícil ainda entrar nesse debate, porque tem a galera importando teoria dos Estados Unidos, importando problema gringo como se fosse o problema nosso, esse tipo de conexão, de informação que a gente consome, da máquina de produção industrial de conteúdo que a gente tem a partir dos Estados Unidos, reproduzido por aqui, em especial para a classe média ideóloga, como de pastores, professores, uma galera aí que é produtora de algum tipo de conteúdo de entretenimento. Tudo está envolvido para a gente ter mais dificuldade ainda de esticar essa linha. Esquerda e direita é isso e isso aqui no nosso país. Não é tão simples. A gente tem que ver aí quais são as bases de tipos de projetos existentes por trás e projetos de sociedade por trás de cada partido. Aí a gente pode talvez falar um pouco sobre as diferenças entre um grupo e outro, entre um partido e outro, entre um movimento e outro. Hoje, quando fala em partidos de esquerda, via de regra, estão pautas morais embutidas nessa complexa máquina política. Por exemplo, quem quer pautar moralmente não é a esquerda. Moralmente é trazido a pauta moral num âmbito de pânico, de distorção e de desinformação. E novamente reproduzindo vários problemas que você tem na gringa. E aí sim, tem muita coisa da esquerda que é trazida de fora como pauta prioritária, sem analisar as nossas realidades, as nossas concretudes, que pode ser problemático, porque não está sendo construído de baixo para cima, senão de cima para baixo. Mas aí é um problema não de esquerdas, mas da gente entender esses mecanismos e a gente vai aprendendo enquanto a gente vai lutando e se organizando. Mas você responsabilizar a esquerda pelas pautas morais, eu já sei o próximo passo. Não preciso nem de muito esforço. Vem aí, minha gente, prepare-se. Pânico moral e kit gay. A questão de aprovar o aborto, achando que aquele ser que está lá no Esqueci dessa parte do bingo, tinha um aborto também. ventre da mãe é uma massa humana e não uma vida humana. A questão de gênero. Mas depois que nasce pode se eliminar a criança, né? O problema é quando tá na barriga. Ó, a respeito desse tema, eu vou colocar aqui na descrição mais uma vez a fala da pastora Luz Marina a respeito disso. É uma aula sobre como o tema aparece ou não no texto bíblico, como ele é apropriado e interpretado a partir de uma posição conservadora para criar esse tipo de pânico moral, porque obviamente ninguém é a favor do aborto. Ninguém. O grande lance é entender e compreender como solucionar determinados problemas complexos, específicos e próprios dentro da dinâmica social que nós criamos sob o capitalismo e que cria certos tipos de questões que não são exclusivamente morais, mas que no âmbito moral aparecem numa disputa desse tipo aí. É a favor ou contra? E você tem que entender, pera, em que caso, do que estamos falando? Interromper gravidez em que situação? Em quais condições? Quais são os critérios científicos que nós temos hoje para falar em determinadas situações específicas sobre a condição de desenvolvimento das células, essa coisa toda? Como que a gente fala sobre isso? Em que termos? Qual o debate? Mas aí vem o pânico para interromper qualquer conversa. E aí pega da gringa, porque nos Estados Unidos e em um ou outro país aí também, essa discussão sobre interrupção de gravidez não é debate público, amplo, a partir do poder público, como solução de determinados problemas específicos e pontuais das relações sociais. É tratado como uma questão privada de empresas, como um negócio. Essa parte vocês não distinguem e nem conversam. Só vai jogando e botando tudo no mesmo saco, no mesmo balaio. Mas eu vou colocar aqui e assiste lá depois a palestra da pastora. Eu não consigo nem decorar as siglas todas que estão lá. Cada dia bota mais uma letra. Aumenta uma sigla. Aumenta mais uma sigla. Agora tá falando da gente nas lutas pela diversidade sexual, né? E pela proteção das vidas humanas. Porque são perseguidas, né? Porque são assassinadas pelo fato de não estarem enquadradas dentro de uma determinada estrutura heteronormativa. E aí, defender a vida dessas pessoas, sua liberdade, sua dignidade, é um problema, né, pastor? Imagina, defender a vida de gente. Coisa terrível. Então, eu tive num país recentemente e uma mãe muito aflita me procurou e disse que o filhinho dela de 5 anos foi para a escola o primeiro dia.
E o professor, no primeiro dia de aula, disse para o menino de 5 anos, olha, você é quem vai escolher se você quer ser homem ou mulher. Eu truco a história. Mas vamos fingir que ela foi verdadeira, tá? Mas eu truco essa história. Eu fui em um país, não sabemos qual. Ouvi de uma família, de que um menino ouviu do professor esse questionamento aí. Foi aqui, pastor? É isso que está em debate no nosso dia a dia? É isso que faz parte da nossa distinção entre projetos de sociedade? É isso que está aqui na nossa realidade? Não, né? Mas é assim que funciona pânico moral, minha gente. Você traz desinformação, traz relatos que criam uma caricatura de uma situação para você poder imprimir, a partir dos preconceitos já existentes, medo. Parabéns, pastor. Já pode se unir lá ao pessoal Malafaia, Nicolas Ferreira, Valadão, o Neto de Ditador. Junta essa galera toda. Parabéns, pastor. Abraça a galera aí, porque vocês estão juntos no mesmo tipo de estratégia. Só que parece aí que tá mais polido, né? Mas é a mesma parada. Mesma. Igualzinho. Idêntico. Show de bola aí, viu? Excelente pânico moral. A escolha é sua. Para uma criança de 5 anos. Nós entendemos que isso é uma pauta agressiva e isso é terrível. Agressivo? Perdão, agressivo é alguém morrer tomando todo dia, diariamente, tem gente morta por ser trans. Diariamente tem gente morta, assassinada. Isso é agressivo. Excluído de família, expulso de casa. Isso é agressivo. É isso que tem que estar ligado. Ó, dica aí, inclusive, pra galera que tá aqui acompanhando o rolê. Acompanha o Betuel, eu vou tentar colocar aqui embaixo, e o projeto Desviados que eles têm feito pra acolher as pessoas que são expulsas de casa, tá? Em ambientes religiosos. Pra tentar criar um cuidado com gente que aí sim sofre agressividade, violência, é excluída socialmente do ambiente de fé que vivencia, por causa desse tipo de postura aí, de pânico moral, persecutório, reforçando discriminação e preconceito. Ah, é muito sossegado, né, falar assim, ai, veja, num país que eu ouvi a história de não sei quem. Ah, mano, se liga, vamos falar da vida real do pessoal. Isso me tira um pouquinho do prumo, mas bora lá. Cria. Hoje se discute aqui no Brasil se uma menina pode entrar num banheiro de homem, se um homem pode entrar num banheiro de menina, ou aquele que é homem, mas se tornou mulher, pode entrar num banheiro de homem. Então é uma confusão. Parabéns pelo pânico moral. Confusão é o que o senhor está fazendo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o grande lance é o seguinte. Quando o pessoal discute sobre banheiro unissex, banheiro... que, na verdade, banheiro unissex já é um termo que não faz sentido nenhum, porque a casa de vocês tem diferença, meus lindos? Quando você vai vai pegar o busão, vai num avião, vai em alguns ambientes públicos que só tem um tipo de banheiro, qual que tá rolando? Ah, não, é disso que se trata, porque quando falou, inclusive, quando comentou-se a respeito da possibilidade de ter um banheiro desse tipo em uma escola, é um banheiro individual, tá? Não é coletivo. Seria um banheiro individual. Mas é mais fácil imaginar que é isso, né? Um banheiro que tá todo mundo frequentando e tudo mais, e que o risco já ocorre, inclusive, porque o grande lance não é a porta, tá? O grande lance é canalha. São crimes, gente criminosa. E a maior parte dos problemas que o senhor está preocupado com respeito a abuso, com respeito a essas paradas, misturando aí homem, mulher, menina, colocando todas as faixas etárias, bagunçando toda a conversa, a maior parte do que o senhor está preocupado, por dados estatísticos, não acontece em ambiente público. Acontece dentro de casa. Sabia? Dentro de casa. Com familiar. Não sei se o senhor já conversou no pessoal da sua igreja a respeito disso, mas nas igrejas tá cheio. E, aliás, esse ano a gente descobriu que o número de pastores abusadores sendo denunciados estourou. Sabia? Então, vamos conversar em termos reais e não em pauta moral abstrata trazida do além? Em termos reais, a gente tem que ver porque dentro das casas, é nas famílias o pior problema. Onde ali os laços de confiança estão colocados. Aí o pessoal fica atacando o terror, que é pra acabar com a casa, acabar com a família, acabar com a família. Não. O lance
Educação sexual nas escolas, sim, para crianças conhecer o corpo, saber os limites que tem que dar para outras pessoas, inclusive para adultos, o distanciamento necessário, para ficar atenta com certas coisas, e de uma maneira lúdica, cuidadosa, mas aí vocês são contra. Quer dizer, todas as dinâmicas realizadas aqui são para impedir mecanismos da gente proteger as crianças. Mas aí fica no pânico moral, como se a culpa fosse de uma esquerda abstrata do além, que estaria aí querendo perverter o mundo. Ah, se liga, pastor. Oh. Que pai, que mãe vai ter tranquilidade de saber que a sua filhinha foi ao banheiro e tem um marmanjo lá dentro? Nenhum. Porque não é isso que se trata. Então, essas são poucas que eu estou dizendo, que tem muitas. Então, acho que, na minha visão, o cristão precisa, ao dar o seu voto, pensar se ele não está apoiando aquilo que ele reprova. Ou... Curioso o senhor trazer o tema de eleições. Talvez porque nós estejamos no ano de 2024 e daqui a uns meses começa a campanha eleitoral para prefeito em São Paulo, por exemplo, na cidade em que está a igreja da Vossa Senhoria, que recentemente recebeu um cara que vai ser candidato à reeleição, que é de direita, apoiador de extrema-direita bolsonarista, que caça apoio moralista. Por que o senhor está falando de voto agora? Será que é pra gente não misturar política e religião? Ah, não, isso a gente mistura. O que a gente tem que ser contra a esquerda. Agora, se for para apoiar bolsonarista, inclusive, dando essa dica, já que a gente é a favor da família, essa parada toda, eu recomendo vocês a não irem no Google agora, não vão lá, nem depois que acabar o vídeo. Você não vai no Google e não vai colocar Ricardo Nunes BO. Não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Não se deve fazer esse tipo de coisa, porque quem defende a família não gosta desse tipo de informação. E o lance é o seguinte, pastor, que fica muito fácil jogar aí entre as linhas um pânico moral para determinado projeto político e depois dizer que ninguém defende candidato, ninguém defende essas coisas. Mas a gente sabe quem tem a porta aberta para entrar em podcast de pastor reformado, né? A gente sabe quem que tá tendo porta aberta para subir em púlpito, para poder falar num dia X, Y, Z, ah, não é cerimônia religiosa, não sei o que lá. Ah, não. Tem que tratar a gente de muito ingênuo, né? E será que aqui tem um conflito entre projetos políticos distintos ou não? E não estou falando de pauta moral, estou falando de projetos políticos, mas a gente está discutindo os projetos políticos, a gente está discutindo projeto de cidade, projeto de país, visão de mundo, ou a gente está reduzindo tudo a um pânico, cheio de caricaturas e espantalhos? No mínimo, aquilo que a Bíblia reprova. O voto é uma coisa muito séria, porque nós estamos delegando, nós estamos afiançando aquele candidato, seja ele do vereador ao presidente, do prefeito ao governador, Prefeito. do deputado federal ao estadual ao senador. Nós estamos delegando a ele para nos representar. A pergunta é, com a pauta que ele defende, ele nos representaria como cristãos? Essa é a grande pergunta que cada um vai ter que responder diante de Deus. Olha isso. Ó, você que vai votar, é diante de Deus, viu? Que você vai responder. Se você substituir o termo voto por pecado, vai dar na mesma. Porque o grande lance é você colocar esse medo, o pânico. Aqui a gente tem um artifício do uso do medo, do temor. Você tem que ter medo. Tenha medo da esquerda. Tenha pânico dessa galera. Vamos discutir o que a gente realmente tem trabalhado no âmbito dos partidos de esquerda, quais são os projetos de sociedade, o que está envolvido de maneira aberta, franca, dialogando? Não. Vamos criar espantalho, vamos atacar e já vamos impedir o contato com esse negócio. É muito fácil. Diante da sua consciência. Perfeito. Prefeito. A próxima participação é de Daniele. Pastor Hernandes e Tiago, tudo bem? Tudo bem, Daniele. Por gentileza, gostaria de saber a opinião de vocês sobre um tema que não se fala muito no meio cristão. Atualmente, meu esposo e eu temos 3 filhos, uma de 4 anos e 2 bebês recém-nascidos gêmeos, presentes de Deus. Eu gostaria da orientação do pastor sobre a realização de vasectomia. Será que esse método desagrada a Deus?
Ô, Tiago, a pergunta é complexa, isso porque você faz parte da ética cristã e não tem um versículo na Bíblia que diz não faça vasectomia. Não tem versículo na Bíblia cristã que não fala bastante coisa, pastor. Bastante coisa. Não faça aí uma plástica. Não coloque botox. Não faça um procedimento estético. Não tem nada disso falando. Tem nada que fale sobre terno, sobre saia, sobre o tipo de vestimenta. Quer dizer, tem, mas não do tipo moderno, porque afinal não é disso que se tratava. Não tem nada que fala sobre o uso específico de determinadas substâncias legais ou ilegais. Essa hora, minha gente, é que a gente tem que sacar que é a interpretação freestyle do texto, tá? E aí é útil, e o texto fala explicitamente sobre um tema quando o pastor quer. Então, no caso do aborto, que foi o que abriu esse pânico moral que a gente viu agora há pouco, tá? No caso do aborto, não tem nenhum texto que fala não deve abortar. Não tem um texto explícito. E aí, se você olhar aqui, ó, no link que eu vou colocar da pastora Luz Marina, sobre o que ela fala a respeito disso. Aí você fala, verdade, não tem o texto. O texto que fala sobre um procedimento que é abortivo, ele está nas leis do Pentateuco, dizendo que se uma mulher for acusada de ter traído o marido e estiver grávida, ela tem que tomar um veneno, que é uma mistura abortiva. Se ela sobreviver e a criança falecer, ela é culpada. Se ela sobreviver e a criança não falecer, na barriga dela, diga-se por sinal, ela será daí absolvida. Agora, se ela ou a criança faleceu, aí ela é culpada. E se ela, inclusive, sobreviver, ela vai morrer. Tá? E isso é o texto que a gente tem sobre procedimentos a respeito. Aí tem textos, por exemplo, de Salmos, que fala, o Senhor me conhece desde o ventre, que é uma poesia, mas também tem aquele que feliz é o homem que arremessa a cabeça do filho contra a pedra, mas ninguém trata esse texto como normativo, mas trata o outro como aí deriva um negócio. E outros também, né? Porque Jesus se mexeu, ou o filho, o João Batista se mexeu quando viu a Maria chegando perto de Isabel, não sei o que lá. Que não tem nada a ver com o tema também, mas tudo bem, a gente entende de onde vem o negócio. Mas se eu quisesse fazer agora uma interpretação freestyle, eu faria uma interpretação freestyle, do jeito mais malambo que eu quiser, para dizer que vasectomia é pecado. Poderia. Mas vamos ver o que o senhor vai falar a respeito. E usando os mesmos critérios. Porém, o que a Bíblia ensina é paternidade responsável. Essa família, no caso, aí tem 3 filhos. E pelo que me consta, eles entendem que é isso que eles querem, não querem mais. Não querem mais. Querem mais. Então, eu, à luz das Escrituras, à luz da ética cristã, não vejo nenhuma dificuldade desse marido. Já que o Hernandes não viu nenhuma dificuldade, você está liberado, meu querido. Ele aqui é a regra que vai decidir o que está liberado ou não está na leitura. Nem sei por que a gente estava preocupado até agora. Tendo esse tipo de dúvida, era só ter perguntado por Hernandes. Aliás, pastor, é curioso porque tem algumas coisas de tradições cristãs outras que proíbem. Mas vamos ver. Tô aqui doido para falar um negocinho, mas vamos ver. Fazer vasectomia. Porque o que eles estão querendo, sinalizando para mim aí, é que eles querem ser pais responsáveis. Eles querem criar esses filhos com responsabilidade. E é muito triste, às vezes, quando a família não tem um planejamento familiar. Vamos entender uma coisa importante. Nós não cremos e não defendemos métodos abortivos para conter a questão de filhos. Mas para poder liberar o onanismo... Para quem não tá ligado com essa expressão muito específica, tem uma história na Bíblia, uma história que eu gosto muito, tá? É uma história trágica, com um final surpreendente, e ela é dentro da história de José, é uma grande novela, a história de José, que vocês devem conhecer. José do Egito, tem novela, tem filme, tem não sei o que lá, e é uma novelona mesmo. E no meio dessa novelona, você tem ali um spin-off, né? Você tem uma história que é contada em paralelo, no meio dela, dentro do texto do Gênesis, que é a história de Tamar.
E Tamar, ela casa com um cara chamado Onã. E o Onã, quando ele tava para ejacular, e em vez dele ejacular no dentro, né, da Tamar, ele praticava aquele negócio que é um método contraceptivo não muito aconselhável, que é interromper o coito. Coito interrompido. E quando ele fez isso aí, ele então ejaculava para fora. E aí, diz no texto que Deus não se agrada disso. Não se agradava desta prática de Onã, que aí dentro do ambiente religioso se torna onanismo. Você gozar fora. Que coisa. Que perturbadora essa cena e que incômodo para quem tem uma formação religiosa bastante conservadora. E de todo jeito, dentro dessa dinâmica, essa história acontece para dizer: não faça isso. E aí a gente tem tradições que mantêm essa parada viva. Você não pode ejacular que não seja para reprodução. Daí vem, inclusive, proibição de masturbação, sabia? É sério. E a gente tem várias paradas aí que vão deflagrar a partir dessa história. Tem um filme que eu recomendo que vocês assistam, O Sentido da Vida, do Monty Python, que tem uma cena muito engraçada em que você tem... É um filme britânico, então tratando a realidade da divisão que você tem na Irlanda entre católicos e protestantes. E aí você tinha, de um lado, a casa de um católico, cheio de filho, caindo pela janela, passa uma cegonha, nasce mais outra criança, e tem um musical que vai falando sobre o nascimento de crianças e tal. E a família católica. Do outro lado da rua tem uma família protestante, que aí só tem um senhor mais velho, uma senhora, e aí eles estão meio que almoçando, jantando assim, e o senhor olha pela janela, vê aquele monte de criança no outro lado e fala: ainda bem que eu sou protestante e que nós podemos utilizar camisinha. E aí a gente não precisa então desse monte de filho e podemos fazer o sexo com prazer. E aí a mulher fica, faz assim, é verdade, eu não sabia disso. Verdade, fica toda meio fogosa assim, fala: a gente só fez uma vez. E aí, como se ele tivesse só um filho, ou dois, eu não lembro, duas vezes, como se tivesse um ou dois filhos, foram as únicas vezes, tal. Porque afinal, apesar de ter a liberação, continua a ser um velho triste sem transar. E aí, o negócio é: olha como a gente pode ler o mesmo texto, Onã, e usar critérios para dizer que é proibido qualquer tipo de contraceptivo, qualquer tipo de método que interrompa a ejaculação ou que transforme ela em inútil e que não cumpra mais com o mandamento de multiplicar e se diversificar aí pela terra, ocupar a terra cheia de filhos. Poderia fazer isso, como poderia daí utilizar um texto poético para poder falar da proibição de aborto, ou utilizar... Gente, é muito abrangente, porque são textos míticos, mediados por símbolos, que trazem pra gente N possibilidades de interpretação, e o que tá legitimando, dando vida pra esse texto, é nós que estamos lendo, enquanto comunidade. Mas em vez de debater, discutir, de olhar a realidade, de conversar efetivamente, a gente pode fazer o que o pastor tá fazendo. Não pode. Pode. Tô decidindo. Não vejo nenhum problema. Logo tá liberado. Se eu visse algum problema, estaria proibido. E aí a Bíblia, na verdade, ficou na mão do especialista. Ele tem o monopólio da palavra e diz o que a gente deve ou não acreditar. Existem métodos abortivos que nós repudiamos. Porque Deus. O nosso entendimento é que a vida começa na concepção. Tirado do... Não é o caso aí. Não é o caso aí. Então, eu creio que é adequado, sim. Tirado do texto bíblico, obviamente. Não sei o que vocês ficaram aí incomodados. Eu creio que essa família está correta. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Não tem qualquer revés espiritual para essa decisão que ele está tomando. O revés espiritual é o que o pastor está decidindo. Ele está sendo a porta do Espírito aqui, a voz do Espírito. E aí, para o primeiro caso, foi pânico moral e a esquerda é um problema. Para o segundo, planejamento familiar, é o homem que decide, vamos organizar os negócios aqui, aí está liberado. Inclusive porque aí, né, não é um texto que você vai poder fazer tanto pânico hoje em dia. Já tem uma outra estrutura e tal. Mas já foi utilizado para proibir homem de fazer bastante coisa, o texto de Onã, sabia? Aliás, dependendo da sua idade, é proibido até hoje. Cara, mas tudo isso é uma mistura muito doida entre leitura do texto bíblico, política e essas estruturas de dominação que a gente vai mantendo, né?
de opressão e dominação, então vigentes aí. Falando em Bíblia e leitura da Bíblia, caso você se interesse por uma leitura bíblica comunitária, leitura popular da Bíblia, ter ferramentas para fazer um debate mais crítico e amplo, e que não seja necessariamente ter que ouvir o que alguém tem para dizer, mas você ter mais instrumentos para poder discutir, debater com a sua comunidade, ver o que a sua comunidade interpreta, como ela interpreta, ter critérios para isso, para desenvolver isso. Tem o nosso curso de leitura bíblica comunitária, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que está na nossa plataforma, que tem um nome que é um trocadilho proposital para tentar ser divertido, mas interessante, que é o Bruniversidade, onde eu vou colocar os meus cursos que eu posso desenvolver a partir da formação que eu tive durante a minha trajetória. E entre esses cursos de fluxo contínuo, você vai ter acesso a todos eles, tem o da leitura bíblica comunitária, aulas quinzenais, beleza? Espero que vocês estejam curtindo aí esse tipo de react de conteúdo que são para divulgar cursos, para fazer debates, para propor aí umas ideias. E se você puder dar uma força de alguma maneira no Apoia-se ou no Pix, também tá na descrição. E a gente segue aí debatendo, puxando papo, tentando desmonopolizar a palavra e socializar ela, de modo que tenham mais vozes, mais debate, mais gente utilizando os mecanismos possibilitados pelo cérebro para poder debater, discutir, criticar e quem sabe até chegar em determinadas conclusões que são mais conservadoras ou menos conservadoras, não importa, mas que seja por meio do debate e não da interrupção do pensamento, da interrupção do diálogo. Beleza? Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente! Até mais!